eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei comentar com vocês essa parte do livro que traz na página 203 sobre coesão e coerência. Embora nós já estudamos bastante a respeito, eu irei novamente dizer a vocês a diferença de coesão e de coerência. Através do livro, porque o livro fala a respeito disso, fechando aí o livro didático de vocês, a última parte ele fala justamente sobre coesão e coerência, porque vocês vão precisar disso para dar continuidade no 7º ano, na disciplina de produção de texto. Então, na página 203, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Logo após, nós iremos fazer uma atividade juntos, ok? Então, vocês acompanhem comigo para vocês entenderem tanto o conteúdo quanto a atividade. Todo o estudo de compreensão realizado anteriormente, com base na leitura da tira e da anedota, permitiu que você percebesse a conexão entre as ideias de cada um desses textos. Ele se refere à anedota que nós lemos lá na nossa correção, na nossa última videoaula, tá? Ao realizar o estudo, você notou que há palavras, expressões e sinais de pontuação que foram empregados estrategicamente pelos autores a fim de contribuir para a construção de sentidos desses textos. Você viu na leitura da anedota que uma mesma frase pode ter sentidos diferentes, dependendo da forma como os interlocutores a interpretam. Na fala de Miguelito, na tira, os fatos são dispostos numa sequência temporal e as palavras primeiro, depois, enquanto, mais tarde e depois são responsáveis pela indicação da ordem de ocorrência desses fatos. Já na anedota, os sinais de 2 pontos e o travessão diferenciam as falas das personagens da voz do narrador, e o ponto de exclamação contribui para reforçar os sentimentos da personagem Joãozinho. Você observou também na tira que uma palavra ou expressão pode retomar palavras ou ideias expressas anteriormente, como ocorre com o emprego das expressões todo o resto, mais um monte de coisas, o que sobrou, evitando repetições e estabelecendo uma gradação. Percebeu ainda na anedota que o comentário do narrador entre parênteses situa a narrativa em um contexto específico e permite ao leitor, já familiarizado com esse contexto, levantar hipóteses sobre o comportamento das personagens. Então, isso tudo que ele falou aqui tem a ver o quê? Com a coerência e com a coesão. A coerência vai ser o sentido do meu texto. O que é o sentido do meu texto? Um sentido, como a própria palavra já fala, coerente. Porque se você lê um texto que não tenha sentido, não tenha pé nem cabeça, você não vai entendê-lo. Se você produzir um texto, escrever um texto que não tenha sentido, a pessoa que vai ler não vai entender o que você escreveu. Então, você tem que ficar atento quando você produz um texto em relação ao sentido do texto. Você tem que ter início, meio e fim, fazê-lo de maneira com que ele fique claro, objetivo, que a pessoa entenda o que você escreveu. Tem pessoas que deixam de colocar uma conjunção, um verbo, e aí quando você lê você não entende. Tem pessoas que deixam ambiguidade no seu texto, e aí também você não entende. Isso que se deve evitar quando se produz um texto. Então, quando você for produzir um texto, você tem que ficar atento. Quando você acabar de fazê-lo, você tem que deixar ele ali uns 5 minutos e depois ler. Por que isso? Porque quando você escreve, você está muito empolgado. Então, se você lê naquele momento que você acabou de escrever, você vai entender o que você escreveu. Mas se você deixar um tempo e depois você pegar, quando suas ideias já estiverem atentos a outras coisas, e você pegar novamente e ler o seu texto, você vai observar, você vai conseguir observar, você vai conseguir enxergar os seus erros. Então, é bom você deixar o tempo descansando um pouco
e depois reler. Porque nesse momento você vai conseguir enxergar os seus erros, se ele está coerente, se ele tem sentido, porque a coerência é o quê? O sentido. A coesão são os elementos conectivos, as conjunções, os advérbios, os verbos se estão colocados adequadamente. Os pronomes, por exemplo, nós usamos muitas vezes para que uma mesma palavra não se repita várias vezes no texto, ou pelo menos no mesmo parágrafo. Okay? Você observou também na tira que uma palavra ou expressão pode retomar palavras ou ideias expressas anteriormente, como ocorre com o emprego das expressões todo o resto, mais um monte de coisa que sobrou. Eu já falei sobre isso. Então, essas expressões aqui são chamadas de estratégias para você não repetir o que você já disse anteriormente. É importante que todo o texto apresente, então, o que? Coerência, isto é, que suas partes estejam relacionadas logicamente entre si. Tem que haver lógica, senão não tem coerência. Os elementos linguísticos que contribuem para fazer essa conexão lógica, por sua vez, são os responsáveis pela coesão dos textos. Assim, concluímos que coerência textual são as conexões de ideias que conferem o sentido de um texto, sentido a um texto. E a coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre palavras e frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Então, a coesão tem a ver o quê? Com a gramática, a coerência com o sentido, tá? Para sabermos se um texto é coeso e coerente, é necessário considerar vários aspectos da situação. Quem produziu o texto, para quem, qual é o gênero textual, qual é a finalidade do texto e qual é o suporte, entre outros. Então, seguindo aí as páginas, nós temos essa atividade a qual eu falei com vocês que nós iríamos realizá-las juntos, ok? A questão número 1. Leia o texto a seguir e complete-o com palavras ou expressões apresentadas no quadro abaixo dele. Ao selecionar cada palavra ou expressão, escolha a que dá coerência e coesão ao texto. Então, aqui vocês vão praticar o que eu falei anteriormente sobre coesão e coerência. Como assim? Vocês vão fazer na prática essas atividades para ver qual foi o seu entendimento. Eu coloquei aqui as palavras logo abaixo, tá? O texto foi dividido em duas partes, porque não coube todo em um slide. Então, eu coloquei aqui as palavras às quais nós deveríamos retomar o que foi dito anteriormente, ou para dar conexão adequada e ter coerência no texto. Então, o texto se chama Por que o girassol acompanha o sol? Olha, o fenômeno responsável por, aí eu tenho essas palavras, então por o quê? Por esse movimento, é o heliotropismo, que só ocorre na fase do crescimento da planta ao florescer. Então, aqui, o responsável por esse movimento. Esse é um pronome demonstrativo, né? Esse, aquele, aquilo. É um pronome que retoma o que foi falado no meu título. Está vendo? Então, aqui, o fenômeno responsável por esse movimento. Qual movimento? O movimento do girassol, tá? Aí fala o nome científico, é o heliotropismo. Bom, continuando, na fase do crescimento da planta, ao florescer, então olha só, ela, para eu não precisar repetir o nome, não se mexe mais. O movimento ocorre porque motiva, justificativa, porque o lado que não recebe luz cresce mais rápido do que o lado iluminado, tá vendo? Justificativa, o porquê do que, inclinando o caule para a fonte de luz. Olha, vamos retomar o que foi dito anteriormente, mas com novas coisas a se dizer. Então aqui, além disso, ou seja, além do que foi dito anteriormente, uma espécie de relógio interno faz com que o girassol se volte para leste durante a noite. Então, até aqui, nós tivemos o pronome esse, o pronome ela, né? Eu tenho o porquê, que aqui está justificando. Eu tenho do que inclui essa justificativa.
e uma expressão que é uma conjunção, além disso, que diz o quê? Além do que eu disse anteriormente, tem mais coisas para eu dizer. Então, essas palavras aqui são o quê? A coesão do meu texto, que vai fazer essa ligação para que o meu texto fique correto e fique o quê? Com coerência, com sentido, tá vendo? Assim, ele, porque aí eu não preciso retomar o que eu disse anteriormente, eu não preciso colocar girassol de novo, já espera o sol nascer inclinado para o lado certo. Segundo a botânica Eike Hoffmann, da Universidade de Zurique, o movimento da haste e das folhas acompanhando a luz solar serve para alguma coisa. Então, aqui, ó, serve para facilitar a fotossíntese e acumular a energia necessária para o desenvolvimento das sementes. Para Rolf Schulze, esse nome é meio complicado, também da Universidade de Zurique, o movimento da haste e das folhas acompanhando a luz solar serve, eu falei de novo, para facilitar e acumular a energia necessária para o desenvolvimento das sementes. Aí eu parei aqui, ó, para Rolf Schulze, também da Universidade de Zurique, a orientação solar também atrairia o que? Por causa do calor. Insetos polinizadores indispensáveis para a produção da espécie, que no caso é a abelha, né? Então, esse texto aqui é um texto, uma divulgação científica, porque está falando cientificamente do girassol, tanto até que eu tenho um nome aqui, ó, que é um nome científico. Para esse texto ter sentido e ter uma coesão adequada, eu tive que usar essas palavras, né? Nós usamos essas palavras adequadamente ao texto, não é verdade? Então é isso que você tem que tomar cuidado quando você faça o texto, se você usa essas conexões corretamente, porque se você não usá-las ou usar muito repetitivo apenas uma conjunção ou apenas um advérbio, vai ficar o seu texto cansativo e repetitivo e muitas vezes sem coerência. Por exemplo, a conjunção mas, e eu tenho mais, que significa quantidade. O mas significa oposição, do que eu disse anteriormente, tanto que ele vem sempre depois de uma vírgula. O mais não vem depois de uma vírgula, tá? Então, o mas quer dizer oposição. Só que eu posso usar o mas, o porém, todavia, tá vendo? Todos eles têm um sentido, vai ter o sentido o quê? De oposição. Então, eu tenho que ficar atento quantos mas eu uso no meu texto, sendo que eu tenho outras palavras que eu posso substituí-lo e vai ter o mesmo sentido. É isso que nós temos que ficar atento ao produzir um texto, tá? Leia essa frase. Mais de 50 mil pessoas compareceram ao estádio para apoiar o time onde seria disputada a partida final do campeonato. Há na frase um problema de coesão textual, que resulta em falta de coerência. Identifique o problema. Então, olha só, a palavra onde é um pronome que indica lugar, não é verdade? Vai sempre indicar lugar. E assim, não pode se referir a time. Aqui, ó, mais de 50 mil pessoas compareceram ao estádio para apoiar o time onde seria disputada a partida final do campeonato. Então, ele não pode referir a time, e sim a lugar. Desse modo, o problema está no distanciamento da palavra onde em relação à palavra estádio. Porque, olha só, eu tenho onde aqui e estádio está logo aqui atrás. Então, quando eu digo mais de 50 mil pessoas compareceram ao estádio, que é o lugar, né? Aí eu poderia colocar onde, bem aqui, onde seria disputada a partida do final do campeonato. Eu nem precisaria colocar essa parte aqui para ter sentido e para ficar coerente a minha frase, tá? Mas também eu poderia fazer de uma maneira diferente. Olha aqui, reescreva a frase de modo que ela fique clara e coerente. Para apoiar o time, mais de 50 mil pessoas compareceram ao estádio onde, tá vendo, ó, logo depois de ao estádio, seria disputada a partida final do campeonato. Ao estádio onde seria disputada a partida final do campeonato. Eu acho que ele fez igual eu falei. Parecido com o que eu disse anteriormente, né? Mas só que ele colocou para apoiar o time no início,
bom? Mas também, se você não quisesse colocar essa parte, teria sentido e seria coeso, e teria coerência no seu texto. Ou você poderia colocar no início, como ele fez aqui, tá bom? Então, isso que é ter coerência, ter sentido, tá bom? Para você ter sentido, você tem que observar esses pequenos detalhes. Não é fácil, mas é como eu falei com vocês, escreva o texto, deixe ele ali um pouco e depois releia. Você vai conseguir observar melhor os seus erros. A repetição desnecessária e excessiva de palavras prejudica a coesão de um texto. Uma forma de evitar esse problema é substituir as palavras ou expressões repetidas por pronomes pessoais. Observe, eu estava tomando conta do cachorro da minha tia. Um dia eu precisava sair e não tinha com quem deixá-lo. Então o lo se refere ao cachorro. Ele não repetiu a palavra cachorro. Nesse texto, o pronome lo substitui a expressão o cachorro da minha tia, tornando o texto mais enxuto e sem repetições. Então, é importante saber usar os pronomes. E nós já aprendemos, né? A fim de evitar repetições, reescreva o texto abaixo substituindo por pronomes os termos destacados. Então, vamos ver. Presa há tanto tempo, a girafa há de estar ansiosa por liberdade. Não será difícil transpor a cerca. A girafa, olha, repetiu. Espera que Rick proponha à girafa a aventura. De novo, ninguém se atreverá a atravessar os passos da girafa. E Rick vai dirigir a girafa nos rumos que aprendeu no Atlas escolar. Então, repetiu girafa 4 vezes, desnecessariamente. É isso que eu falo com vocês, que não pode existir repetição de uma mesma palavra, principalmente no mesmo parágrafo. Para isso, nós temos os pronomes, ok? Os pronomes, então, são também, eles fazem esse papel de substituir o nome. Por isso que fala pronome, substituição dos nomes, ou referência aos nomes, tá? Então, vamos lá. Ele colocou aqui, ó, transpor a cerca. Ela espera que Rick, tá vendo? Então, já pegou daqui, tá? Porque não repetiu essa primeira parte, não, aqui onde ela fala de girafa. Então, não será difícil transpor a cerca. Ela, porque aqui já tem a girafa no início, espera que Rick lhe proponha a aventura. Tá vendo? Espera que Rick lhe proponha a aventura. Ninguém, aí começa aqui, ninguém, só que ele não colocou tudo, ele já foi direto para a palavra. Então, ninguém se atreverá a travar os passos, a travar os seus passos, em vez de atravar os passos da girafa, a travar os seus passos. Quando eu falo os seus passos, está se referindo à girafa. E Rick vai dirigi-la nos rumos. Então, quer dizer, primeiro foi falado girafa aqui, ó, bem no início, e depois foi substituído primeiro por ela, né, o pronome pessoal. Depois foi substituída aqui a segunda vez. Rick propõe a girafa, lhe propõe a aventura, então foi substituída também por um pronome pessoal, lhe, só que no caso oblíqua. Depois, aqui na terceira vez que repetiu girafa, foi substituído por os seus passos, que se refere aos passos da girafa, e depois pelo lá, dirigir lá, nos rumores, ok? Então, houve aí essas substituições. Você pode escrever o texto todo e chegar aqui na parte de substituição e colocar como livro, combinado? Mas tentem fazer sem copiar do livro e depois vocês voltam para ver a correção. 4. Leia o texto ao lado. Discuta com os colegas e professor e crie pelo menos um contexto no qual esse conjunto de palavras escritas em uma folha de papel componha um texto coeso e coerente. Leve em conta quem escreve, para quem, em qual situação e que finalidade. Eu tenho aí leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Nós pensamos logo no brigadeiro. Então, o que eu proponho para vocês? Que vocês escrevam uma receita. Eu escrevi a do brigadeiro, tá? E gostaria de dizer a vocês que vocês podem fazer essa receita aí em casa, ó. Um leite condensado, lata ou caixinha, 395 gramas, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga. Como será feito? Em uma panela, coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga.
Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, cerca de uns 10 minutos. Retire do forno, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas. Então eu deixei essa receita aí para vocês praticarem, tá? Se vocês quiserem fazer, a mãe permitir, é claro, vocês podem fazer a minha receita. E sugiro que vocês façam uma nova receita no livro de vocês. Não precisa copiar a minha. Se você quiser copiar, fique à vontade. Mas se você tiver uma outra receita que leva leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga, vocês podem escrever de maneira coerente e coeso, com as conexões todas corretas, ok? Então aqui eu coloquei os ingredientes, que são o mesmo que foi falado aí no texto, e como se faz essa receita. Bom, se vocês quiserem, como eu falei, façam essa receita deliciosa de brigadeiro, que eu acho que todo mundo gosta, só não pode exagerar, come muito, tá? Sugiro também que nesse chocolate em pó, se vocês tiverem na casa de vocês o chocolate em pó, mas também escrito cacau, que ele não tem açúcar, vocês colocam 2 colheres e meia de chocolate em pó e meia de cacau. Fica com menos açúcar, fica menos adocicado, tá? Ou então 1 de cacau e 2 de chocolate em pó, porque o leite condensado também já tem. Ele fica mais grosso, ele faz essa disfunção da panela aí com mais rapidez, tá? Sugiro que vocês façam e eu termino por aqui o livro didático de vocês de produção de texto. Foi um prazer acompanhá-los nessa jornada aí do livro. Espero que vocês tenham gostado das aulas, espero também que vocês tenham feito todas as redações, porque vão ser recolhidas. Uma hora vai ser recolhido, eu vou ter que corrigir, ok? E complete o que você não fez. As atividades que eu pedi para me enviar são atividades que contam com ponto de conceito, então todas estão arquivadas para vocês ganharem ponto de conceito, que se vocês não tiverem enviado, pode enviar, não tem problema, tá? Bom, turma, sem mais delongas, eu termino a aula por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.